Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras dos meses de novembro e dezembro. Foram 2 meses em que eu não consegui ler muito, a vida meteu-se pelo meio. Não só a vida em geral, que geralmente nestes 2 meses já costuma ser assim um bocadinho atribulada, mas vida. E, portanto, são 2 meses em que eu não li assim tanto. Vocês vão ver aqui maioritariamente livros um bocadinho mais pequenos e, portanto, eu decidi que ia pôr tudo dentro do mesmo vídeo. Não significa com isso que os livros sejam menos bons por serem pequenos, e vocês vão ver que está longe de ser verdade essa afirmação. Portanto, vou passar a mostrar-vos os livros que li durante o mês de novembro e o mês de dezembro. Iniciei aqui com Um Quarto Só Meu, de Virginia Woolf, e um livro que eu solicitei, e quando solicitei foi assim um bocadinho... Eu estou interessada, estou curiosa, mas ao mesmo tempo eu já tive uma experiência com Virginia Woolf, com o Mrs. Dalloway, e eu não fiquei grande fã. A escrita dela tem fluxo de consciência, portanto eu sei que não gosto disso, e acho que foi o que fez com que eu não ficasse fã do Mrs. Dalloway. E então foi assim um bocado de vamos ver como é que ela escreve a nível de não ficção. Eu estou curiosa, sei qual é a temática. Há a mulher idealizada na ficção escrita pelo homem e há a mulher que realmente existe, portanto foi proposto à Virginia Woolf que escrevesse sobre a mulher e a literatura, e ela daí criou isto, que é baseado em 2 palestras que ela deu e que no fundo debate um pouco sobre o que é a mulher e a literatura. É a mulher na literatura, a mulher representada pelos escritores, a mulher representada pelas escritoras, a mulher que lê, portanto a mulher leitora. O que é que eles entendem como a mulher e a literatura. E portanto ela vai desenvolver aqui no fundo a ideia de mulher e literatura, não só a mulher que a escreve, a forma como a mulher está representada, a forma como a mulher se vê, a forma como uma escritora, para almejar alcançar a posição de um escritor, precisa de 2 coisas que muitas vezes lhe estão dadas, que é um quarto só seu, preferência com uma chave para se poder trancar e não ser interrompida, que é uma coisa que a maior parte das mulheres não teria acesso, e uma renda anual, também acho que eram 500 libras, que também poucas tinham acesso. Portanto, enquanto um homem pode ter outro tipo de situações, pode viver na pobreza e consegue escrever na mesma, no caso das mulheres não será bem assim. Portanto, nós temos aqui um livro que explora muito então o papel da mulher, não só a forma como ela é vista pelos homens, a forma como endeusam a mulher, mas depois a tratavam mal na vida real, a mulher que só existe nos livros, a mulher que na realidade não tinha voz, não tinha um papel ativo na sociedade, e no entanto era assim que os homens a escreviam, como alguém que lhes dava pérolas de sabedoria, que evocava grandes paixões, e no fundo há aqui uma discrepância entre a mulher que está escrita por homens e a forma como os homens efetivamente viam as mulheres. Portanto, ela faz uma análise dessa questão do papel da mulher, não só mulher escrita como a mulher na sociedade, foi à procura das mulheres escritoras, o tipo de livros que escreviam. É um ensaio extremamente importante, eu gostei muito de ler, e efetivamente tem fluxo de consciência. Foi assim, qualquer coisa que... é uma coisa que me custa um bocadinho a engolir. No entanto, enquanto no Mrs. Dalloway eu fiquei mesmo... a história não me disse nada. Tem algumas coisas interessantes, mas realmente não atingiu onde devia. A verdade é que este atingiu. E este é um livro que eu me vou lembrar durante muito tempo, porque é um livro muito interessante. As coisas que ela explora são fantásticas, a forma como ela o faz. E portanto, se tiverem alguma curiosidade com Virginia Woolf, este é definitivamente o sítio por onde começar, porque poderá dar-vos um preview, assim, uma nesga daquilo que vai ser depois a ficção da autora. Portanto, se gostarem da não ficção, possivelmente gostarão da ficção. Eu tenho esse problema com o fluxo de consciência, portanto, para quem não gosta de fluxo de consciência, mas quer saber como é ler Virginia Woolf, este é um bom sítio. A ficção provavelmente não, portanto é isso. O segundo livro foi aqui Os Anos, de Annie Ernaux, a nossa mais recente Nobel da Literatura, um livro que foi escolhido para o Clube de Leitura. Eu confesso que o livro que me despertava mais a atenção é O Acontecimento. Pela temática
maioritariamente porque já tinha visto boas opiniões. No entanto, como sugeriram este, óbvio que uma pessoa vai e lê com todo o gosto. E portanto, até foi bom ter lido este primeiro, porque tanto quanto sei, todos os outros livros da autora acabam por ser quase braços deste livro. Portanto, este livro o que faz é aqui quase uma ideia de álbum de fotografias. Aliás, essa é mesmo a premissa do livro. A autora pega em vários momentos que ela tem fotografados, pega na versão dela que havia nessa idade em que foi fotografada, nos momentos em que a fotografia foi tirada, e vai acabar por discorrer sobre como era a vida nessa altura. Portanto, nós temos aqui desde os anos 40, quando a autora nasceu, até 2008, que foi quando o livro foi escrito. E, portanto, nós temos aqui toda uma análise sociopolítica, e eu tenho andado a usar imensas palavras sociopolíticas nos meus vídeos, mas tenho a ideia que os meus livros têm todos esse tipo de contextualização. Temos aqui a autora a pegar nesse contexto em que nasceu, cresceu, viveu, e vai discorrendo sobre as várias coisas que foram acontecendo ao longo dessas décadas. Portanto, muito focado na França, normal, é o país da autora. No entanto, posso dizer que quem leu o livro no Clube de Leitura acabou por referir que muitas das coisas que aconteceram nos anos 40 em França acabaram por acontecer em Portugal com um atraso muito grande depois da década de 70 por causa do Estado Novo. Portanto, foram coisas de própria evolução social que acabaram por acontecer mais tarde no nosso país. E, portanto, foi muito interessante ver a forma como ela vai descrevendo os acontecimentos da sua vida. As pessoas que fizeram parte, a forma como as pessoas entraram na vida dela ou como saíram, todas as coisas a nível social que iam acontecendo. Quanto mais perto nós ficamos dos anos 2000, mais coisas nós conseguimos identificar, porque no fundo foram acontecimentos mundiais e, portanto, no final do livro acaba por ser uma parte em que eu acabei por rever várias das coisas. Portanto, a partir de 2000 para a frente, e foi um livro que eu achei muito interessante. No fundo, aquilo que eu estava a dizer é, este livro acaba por ser uma compilação de todas as coisas que foram acontecendo na vida da autora, e portanto, os outros livros que a autora publicou, no fundo, todos eles saem deste livro, porque ela faz referência a todos esses momentos nesta história. E, portanto, o acontecimento, uma paixão simples, o jovem, todas essas histórias são mencionadas aqui porque são coisas que se vêm da vida da autora e que ela acabou por desenvolver noutras histórias. Portanto, a autora escreve sempre de forma autobiográfica, acaba por ter aqui então muitos momentos interessantes, a forma como vê o mundo, os ideais políticos, as coisas em que acredita. Portanto, é um livro que eu achei muito interessante e fico curiosa com alguns dos outros livros da autora. De certeza que vou acabar por ler mais dela. Portanto, se têm interesse, vão sem medos. O próximo livro eu não o tenho aqui, chama-se Quem Mexeu no Meu Futuro, de April Reine, ou Rine, não tenho certeza como se diz, como se pronuncia, e é um livro que fala sobre a mudança. Portanto, é a forma como nós nos devemos preparar para a mudança, tendo em conta que mais que nunca o nosso mundo está constantemente a mudar. Apesar de ser um livro que muitas pessoas podem ler, seja por questões de mudanças pessoais, principalmente a nível de trabalho, a verdade é que a premissa da autora tem a ver com o facto de os pais dela terem morrido na altura em que ela ainda estava na universidade. E, portanto, essa foi efetivamente a maior mudança que houve na vida da autora, foi aquela que explotou muitas das coisas que depois aconteceram na vida dela, o facto dela não se prender a nada, o facto dela andar sempre em busca de outras culturas, conhecer outras pessoas, ver outros países, andar constantemente de um lado para o outro, e portanto a vida dela passou a ser uma vida em que a mudança é uma constante. E na realidade o facto de nós lutarmos tanto contra isso às vezes impede-nos de ver que nós estamos em constante mudança, todos os dias, a forma como nós abordamos algo, as pessoas que entram na nossa vida, as conversas que nós temos, nós estamos em constante mutação. E portanto, quanto mais depressa nós aceitarmos isso, quanto mais depressa reconhecermos e abraçarmos isso como algo que é recorrente, que é uma coisa que é normal na vida, mais depressa acaba por não ser algo que nos deixa constantemente ansiosos. O livro faz referência a várias etapas, portanto a várias coisas que ajudam a preparar-nos para aceitar a mudança, para compreender e abraçarmos então essas mudanças, e a verdade é que eu fiquei extremamente surpreendida com a minha leitura do livro, porque eu costumo pensar em mim como alguém que tem alguma resistência à mudança, e a verdade é que tenho alguma resistência à mudança, mas eu esqueço-me de uma coisa, que é o facto de eu durante meia hora estar ali a debater-me com as coisas que têm de mudar.
e depois dessa meia hora o que tiver de ser feito eu faço. E portanto a minha resistência à mudança é sempre uma resistência inicial, não é uma resistência que se prolonga no tempo. E isso faz com que a forma como eu vejo a mudança seja mais de um ajuste do que necessariamente medo ou ansiedade pelo que a mudança pode trazer. E foi muito interessante ver os tópicos que a autora propõe e perceber que de todos os tópicos que estão lá, há só um que na realidade eu não faço, mas porque também não faz muito sentido para mim. Portanto, a nível de personalidade não faz muito sentido para mim. Portanto, foi um livro muito interessante. Se vocês têm problemas com mudança, se é uma coisa que vos causa ansiedade, eu diria que este livro é interessante. Ela fala mesmo muitas vezes no facto de a grande mudança da vida dela ter sido mesmo a morte dos pais. Portanto, é um livro que não se está a focar só num sentido empresarial, apesar de ele geralmente estar na zona da gestão. Portanto, é um livro que se vocês têm alguma coisa a mudar na vossa vida e vocês não sabem se estão a abordar da melhor maneira, talvez seja uma boa ferramenta, pelo menos eu achei interessante. Só para mim foi mais um reforçar de que se calhar eu estou no caminho certo e isso foi muito interessante de ver. O próximo livro que eu tenho para vos mostrar é aqui o livro Da Forma e do Vazio, de Ruth Ozeki. Um livro que eu estava muito curiosa para ler, porque este livro estava na minha wishlist em inglês. Eu tinha posto lá por causa de um blurb do Matt Haig, em que também está aqui, de partir e curar o coração. Portanto, houve qualquer coisa que ele disse sobre o livro que me fez ir pesquisar, ver qual era a temática, que eu achei interessante, pus na wishlist. Quando vi que ele ia ser traduzido, fiquei tão contente, vocês não imaginam. Este é um livro que acaba por falar muito sobre a perda de alguém, a forma como a perda de alguém acaba por nos afetar a nível emocional e psicológico. E, portanto, é um livro que foca muito na parte da saúde mental, não tanto do luto. E eu vou explicar o porquê de, se vocês perderam alguém, não vão com medo para este livro. Eu na realidade não queria falar disto aqui. Eu perdi alguém muito importante da minha vida no início de novembro e estava com muito medo de ir para este livro, porque eu até aí estava a lidar bem com a perda, era uma coisa que no fundo eu já me andava a preparar há algum tempo, e então não sabia muito bem como é que eu ia reagir à leitura deste livro. E a verdade é, não houve momento nenhum deste livro que me fizesse mergulhar na minha dor. Até porque a pessoa que eu perdi o que me deixa é o coração cheio de tudo aquilo que me deu. E portanto, este livro não foi explorar essa dor. Por isso é que eu digo que este livro, mais do que um livro sobre luto, é um livro sobre saúde mental. A forma como essas personagens lidam com a perda, com o facto de tinham uma dinâmica familiar e o pai deixa de estar presente. A forma como acabava por cimentar ali um pouco a relação entre os três, entre pai, mãe e filho. E é interessante ver aqui a forma como o Benny tem alguns mecanismos de defesa em relação à perda do pai. Um deles é que ele começa a ouvir objetos e, portanto, desde o funeral ele começa a ouvir os objetos a falarem. E não é os objetos a falarem diretamente com ele, isso ainda era mais estranho. Não, os objetos falam entre si, ele simplesmente começou a ouvir essas vozes dos objetos a falarem entre si ou a resmungarem de si para si. E isso por si só já é estranho, mas a verdade é, nós temos aqui um livro que eu estava a achar tão peculiar enquanto estava a ler, que eu falei com várias pessoas enquanto estava a ler e achei curioso porque eu estava a pensar no quão estranho este livro é, no facto deste livro não ser para toda a gente, e a verdade é que todas as pessoas com quem eu falei sobre ele à medida que o lia acabaram por ficar extremamente curiosos e compraram o livro. E portanto nós temos aqui um livro que nos está a narrar a história. Um livro mesmo. Nós temos este livro, mas dentro do livro existe um livro que nos está a narrar a história do Benny. No fundo ele está a contar-nos as coisas que o Benny não sabe. Temos a história da perspectiva do Benny, temos a história da perspectiva do livro que acaba por estar aqui a pôr alguns dos detalhes que o Benny não sabe. Às vezes coisas que o Benny preferia não saber da intimidade dos pais. E depois temos aqui outro livro dentro do livro, portanto temos aqui um livro que cai no colo da mãe do Benny e que acaba por servir como um ponto de ancoramento, em que ela durante muito tempo não liga ao livro, mas a verdade é que o livro lhe caiu nas mãos e acaba por ter um impacto e uma importância muito grande na vida dela. E esse livro é um livro que, no fundo, nós podemos dizer aqui é uma referência a Marie Kondo.
É um livro sobre limparmos a nossa vida e a forma como o nosso ambiente acaba por se refletir e acaba por refletir o nosso ambiente anterior. E, portanto, é um livro que acaba por ter uma importância muito grande. E é interessante ver a forma como os objetos, ao falarem com o Benny, acabam por nos levar aqui para uma ideia de que ele poderá ter esquizofrenia. E nós não sabemos. À medida que a história avança, nós vamos vendo aqui as pessoas que se aproximam de ambos, as pessoas que acabam por ter uma importância muito grande na forma como eles veem as situações. Nós vemos aqui uma mãe que já não sabe como chegar ao filho, porque ele está numa idade em que não é fácil, a adolescência já não é fácil, e quando se acabou de perder alguém, nós damos por nós exatamente com essa situação no momento em que nós estamos a crescer e a desenvolver uma personalidade e a tentar perceber quem somos, isso ainda é mais complicado. Portanto, é um livro muito sobre saúde mental. Vocês já têm uma sugestão de leitura para ele, provavelmente faz mais sentido do que o que eu acabei de dizer aqui, portanto, vão para ele. É um livro muito interessante, mas não é para toda a gente, efetivamente. Lá está, a questão dos objetos falarem com ele. A seguir, li aqui esta coisinha pequenina, The Old Nurse's Story, da Elizabeth Gaskell. Tinha sido uma prenda do José, das minhas leituras. Eu depois vou deixar o link cá em baixo. Eu deixo sempre os links de todas as pessoas que eu menciono nos vídeos na caixa de descrição, por acaso vocês nunca terem aberto a caixa de descrição. Todas as pessoas que eu menciono, se tiverem alguma página, canal, blog, o que é que seja, fica na descrição. Portanto, este livro que tem são 2 contos. Houve um conto que eu gostei muito mais do que o outro. Portanto, temos The Old Nurse's Story, que acaba por ser aqui... Aliás, eles são ambos contos com fantasmas. Mais coisa, menos coisa. Temos The Old Nurse's Story, temos o Curious If True. E, portanto, enquanto o primeiro é mesmo uma história de fantasmas bastante gótica, o estilo gótico, a verdade é que eu gostei muito mais da outra história, Curious If True, que até é uma história mais pequenina e que acaba por nos levar aqui até um baile onde nós vamos conhecer muitos dos personagens dos contos de fadas a juntarem-se todos no mesmo sítio. E é engraçado porque nós só conseguimos identificar quem são pela descrição que fazem, pelas conversas que têm, pelas relações que estabelecem com as outras personagens que vão aparecendo, e portanto é muito, muito giro. Gostei muito, obrigada José, porque efetivamente foi uma boa estreia com a Elizabeth Gaskell e assim já vou para o Norte e Sul a saber o que contar. Depois tenho aqui também A Religião dos Livros, Alfarrabistas, Livrarias e Livreiros, de Carlos Maria Bobone, um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um livro que saiu em setembro ou outubro, não tenho certeza. Ele estava em pré-venda durante a Feira do Livro, mas a editora já o tinha lá disponível para comprar. É um livro que, lá está, fala-nos em alfarrabistas, livrarias e livreiros. Livrarias é mais uma menção, porque quando ele fala aqui em livrarias, fala nas livrarias tradicionais, sejam elas independentes ou grandes cadeias, porque ele tem a perspectiva mais de um alfarrabista. Portanto, o que nós temos aqui e o que eu achei extremamente interessante, uma vez que eu conheço a realidade de uma livraria, porque é o meu trabalho, sou livreira, portanto eu sei como funciona uma livraria, mas não sei como funciona um alfarrabista. E portanto foi muito interessante ver o facto de ele se focar mesmo na parte dos alfarrabistas. Portanto, como escolhem os livros, como é que os livros vão parar a um alfarrabista, o tipo de coisas que eles têm de estar atentos, os valores dos livros, tudo é extremamente interessante. Efetivamente gostei muito de ler este livro, porque é uma realidade que eu sei que não vou ter, eu sei que nunca vou trabalhar num alfarrabista, e eu posso dizer que neste caso é nunca. É mesmo nunca, porque eu nem sequer tenho a capacidade. Estamos a falar aqui de uma pessoa que já nasceu e cresceu neste meio, porque o pai já era alfarrabista e portanto ele acabou por seguir por um caminho que no fundo também já lhe era familiar, um caminho no qual ele se sente à vontade, e é muito interessante ver então. Portanto, se vocês tiverem algum interesse em saber como funciona um alfarrabista, de onde vêm os livros, como é que é dado o valor a um determinado volume, o facto de haver alguns que têm mais procura que outros, este livro definitivamente é um livrinho que vocês vão gostar de ler. É um livro pequenino, os livros da Fundação têm sempre um preço fixo, portanto 3,50€ os livros de capa mole e 5€ de formato capa rija, portanto não há que enganar. São muitos os livros com muitas temáticas muito variadas. Este, se vocês quiserem saber mais sobre alfarrabistas, é muito interessante. Depois tenho aqui uma última paragem de Casey McQuiston, um livro que eu estava com algum receio.
porque eu já li Red, White and Royal Blue e houve algumas coisas na autora que eu não fiquei grande fã. Às vezes há alturas na escrita dela em que ela acaba por criar aqui umas frases com uma ordem um bocado estranha, frases que eu às vezes tenho de ler 2 e 3 vezes para perceber o que raio ela queria dizer, e isso não é uma questão de tradução, porque já aconteceu em inglês, portanto é mesmo da autora. E o facto de que no outro livro a relação foi um bocado sem tempo para desenvolver, passou muito depressa ao lado mais carnal e nunca houve efetivamente ali um desenvolver da relação em si, e isso aborreceu-me um bocadinho. E portanto este livro é o oposto. Nós temos aqui uma rapariga que decide ir para Nova Iorque para dar um novo começo à vida dela, um começo fora da vida que ela sempre conheceu, que foi ajudar a mãe a tentar encontrar pistas sobre o paradeiro do irmão, que desapareceu na altura em que ele tinha ido para a universidade. Já lá vão algumas décadas e, portanto, a mãe ficou com uma obsessão em tentar compreender o que é que tinha acontecido ao irmão, porque é que ele simplesmente desapareceu. E a August foi educada para conseguir sacar informações, não só a pessoas, mas também encontrar informações. Portanto, é alguém que é muito boa a encontrar informações, a conseguir falar com as pessoas e tirar aquilo que ela precisa de saber, só que ela, no fundo, no meio disto tudo, não sabe muito bem quem é, porque ela sempre foi a pessoa que a mãe precisava que ela fosse, e isso fez com que ela não desenvolvesse propriamente uma personalidade. Ela não sabe quem é, não sabe quais são as coisas que gosta, há muitas coisas em que ela ainda está a tentar encontrar o pé dela. E, portanto, quando ela vai para Nova Iorque, acaba numa casa em que já vivem três pessoas muito peculiares e que fazem com que ela inicialmente se sinta ali um bocadinho deslocada, mas ao mesmo tempo a recebem de braços abertos. E ela nem compreende muito bem porquê, porque ela é uma pessoa muito reservada, ela não se dá com muita gente, ela nem sequer traz amigos dos outros sítios, porque como ela andava sempre a saltitar, era uma coisa que ela não fazia, não criava, não estabelecia relações com as pessoas. E estas pessoas com quem ela foi viver, ela chegou lá e eles disseram: não, vais ser nossa amiga e portanto não interessa que barafustes e esperneia para aí, porque não há volta a dar, nós gostamos de ti e portanto tu vais fazer parte do grupo. É basicamente isto. E portanto a August, no meio disto tudo, começa a usar a linha do metro Q e vai descobrir que está lá uma rapariga. Só que, apesar de ela achar muita piada a rapariga, vai perceber que se calhar há ali alguma coisa de errado, principalmente porque sempre que ela entra no metro a rapariga está lá, portanto, como é que ela passa os dias todos no metro? Não tem uma vida, não tem trabalho? O que é que ela está fazendo na linha do metro que cada vez que a August entra, ela está lá? E portanto vamos perceber que a Jane está presa na linha do metro desde os anos 70. Ela não tem grandes memórias do tempo em que não está a ser vista por alguém na linha do metro. E portanto começa aqui toda uma tentativa de fazer com que ela perceba como é que está o mundo lá fora, porque ela está presa desde os anos 70, para ela se lembrar de quem é, porque ela não sabe quem é. Ela diz que se chama Jane porque é o que está escrito no casaco dela, e portanto é uma tentativa de recuperar as memórias, de perceber quem ela é, de onde vem, como fazer com que ela volte para o seu tempo, mas mais do que isso, a August começa a apaixonar-se por alguém que ela nem sequer sabe se vai conseguir alguma vez tirar da linha do metro. E é um livro que eu gostei muito de ler, a forma como esta relação se vai desenvolvendo. Eu gostei imenso, muito melhor do que Red, White and Royal Blue, portanto gostei mesmo muito, gostei da forma como August também vai desabrochando, no fundo isto é um coming of age, e gostei imenso das personagens secundárias, das pessoas com quem ela vive, dos vizinhos, das pessoas com quem ela trabalha. São tudo personagens que trazem profundidade a esta história e eu gostei mesmo muito de ler. Também já tem uma sugestão de leitura para ele. E o último livro de 2022 foi aqui Os Contadores de Histórias de Nicholas Jubber, a história secreta dos contos de fadas e dos seus autores. Um livro que eu gostei imenso de ler porque eu não conhecia a grande maioria das pessoas que são mencionadas neste livro. E é curioso ver que nós conhecemos tão bem contos de fadas, nós sabemos a essência o que são, já todos nós ouvimos a história da Rapunzel, da Capuchinho Vermelho, da Bela e o Monstro, As Mil e Uma Noites, o Aladdin.
tantas histórias que nós conhecemos, mas de onde é que elas efetivamente vêm? Porque nós sabemos que existem várias versões, às vezes, até da mesma história, e é muito interessante ver a forma como o autor foi buscar o que se sabe sobre as pessoas que escreveram determinados contos, e que eu não fazia ideia, porque eu sempre pensei nos contos de fadas como algo que foi passando por oralidade, e de certa forma foi, porque muitos dos contos que nós conhecemos não se sabe sequer de onde é que eles vêm. Por isso é que eu achei tão interessante este livro, porque nos dá um sítio, uma pessoa, uma data em que estas histórias foram escritas e que fazia perfeito sentido para a época. Portanto, é no fundo uma expressão daquilo que as pessoas estavam a sentir, a viver, mas muitas vezes com uma roupagem para ser um bocadinho mais publicável, porque muitas das coisas que foram escritas também tinham um peso político relativamente à época em que se vivia, e portanto não se podia falar abertamente de algumas das coisas que acabam por estar implícitas nas histórias. E eu gostei mesmo muito, gostei de conhecer as personagens, gostei de saber de que forma elas acabam por passar tantos séculos e às vezes milénios nós ainda conhecermos as histórias e conhecermos as versões que essas pessoas escreveram. É a prova em como a palavra, em como as histórias têm um poder muito grande e têm aqui uma capacidade também muito grande de perdurar no tempo. E foi mesmo uma leitura que eu achei super interessante. Portanto, estes são os livros que eu li durante os meses de novembro e dezembro. Está aqui só a faltar então o Quem Mexeu no Meu Futuro. E eu gostei imenso destas histórias, a verdade é que todas elas me trouxeram algo, são livros que me vão deixar algo. É curioso também a forma como este faz referência a contos de fadas e depois tem o Contadores de Histórias, e eu gostei imenso. Não foram muitos, mas efetivamente foram muito bons. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram curiosos com algum deles, se houve algum que já vos tinha chamado a atenção, mas agora ficaram ainda com mais curiosidade. Deixem isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!